Herta ficou sem palavras diante da atitude do padre. Após tirar a mão do rosto dela, ele falou, com uma expressão séria: "Por favor, apenas cubra o seu rosto. Não imaginava que me envolveria com uma costureira tão louca como você. Não quero te encontrar de novo uma próxima vez." Herta, com um sorriso irônico, respondeu, sem hesitar: "Então, vamos acabar tudo por aqui? E quem vai te levar para casa?" O padre, um pouco surpreso com a resposta, perguntou, com certa frieza: "Oh, então você está pensando em me acompanhar?" Herta, com um tom mais leve, disse, com um sorriso provocador: "Bem, estou orgulhosa de você." O tempo passou, e a taça de vinho agora estava vazia. Herta, observando a taça, perguntou, de forma pensativa: "Na sua opinião, por que eu vim ao tempo?" O padre, olhando para ela, respondeu, pensativo: "Não sei, imaginando o que tinha acontecido com ele antigamente." Herta, com um olhar profundo, falou, sem desviar os olhos dele: "Talvez você não acredite, mas eu não vim aqui porque queria minha vida. Você sabe o que é se sentir presa em uma mina escura?" Ela se inclinou levemente, como se quisesse transmitir a dor de suas palavras, e continuou: "Eu me encontrava cavando como uma louca, tentando ver a luz do dia." Herta suspirou, lembrando-se de sua experiência no passado, e disse, com uma expressão de melancolia: "Então, quando finalmente consegui abrir o pequeno buraco, uma luz saiu, mas era bem fraca. Pensei que talvez tivesse encontrado uma saída, uma que me deixaria segura." Ela pausou, deixando a lembrança tomar conta de sua mente, e então, com um sorriso triste, falou: "Mas, infelizmente, os ratos saíram daquele buraco." Herta suspirou novamente, o peso das lembranças se refletindo em sua expressão. Então, tudo desmoronou. Tudo o que eu construí desapareceu num piscar de olhos. E é por isso que estou aqui. Ela olhou para o padre com um sorriso um pouco mais confiante. O padre, ainda sério, perguntou, como se não entendesse completamente: "O que você quer?" Herta, com um sorriso um pouco mais triste, respondeu, seu tom carregado de frustração: "Eu gastei tempo e energia para ser uma designer de moda, mas um desses malditos ratos destruiu minha obra." Ela olhou para o padre, esperando uma reação, e então, com um tom mais leve, mas ainda intenso, perguntou: "Certo, eu te contei minha história. Agora, me conte a sua também." O padre, com um olhar distante, respondeu: "Não há nada de divertido na minha vida." Herta, um pouco surpresa com a resposta, insistiu, tentando quebrar a barreira entre eles: "Ah, todo mundo tem algo divertido na vida. Então, por que você preserva sua castidade?" Ela o observava, com o rosto corado, e, com uma provocação sutil, perguntou: "Você está impotente, é? Não seria isso, por causa daquele incidente no depósito?" O padre a interrompeu, claramente incomodado: "Já chega. Eu jurei. Apenas isso com o meu primeiro amor." Herta, com uma expressão curiosa, perguntou, quase em tom de zombaria: "É? E quem é a sortuda?" O padre, com um olhar triste e distante, respondeu: "Ela não está aqui." Ele a olhou por um momento e, com uma leveza no tom, falou: "Eu, que estou mais próximo de Deus, não sou melhor do que você." Ele pareceu perder-se em pensamentos por um instante antes de continuar, sua voz mais suave agora: "A última vez que te encontrei na escada foi o dia da morte dela." Herta ficou perdida em seus pensamentos, refletindo sobre o que o padre lhe dissera. Provavelmente, naquele dia, ela pensava, como se tentasse entender a dor dele, tentando se conectar com algo que parecia tão distante para ela. A chuva, que antes caía forte, começou a cessar, e o som da água diminuiu até virar silêncio. Ela olhou para o padre, que ainda parecia distante, perdido em sua própria lembrança. Ele não consegue esquecer seu primeiro amor, pensava Herta. A tristeza no olhar dele parecia mais profunda do que ela imaginara. Enquanto isso, Herta, com um impulso que não conseguiu controlar, sussurrou para si mesma, como se estivesse tomando uma decisão: "Herta,
com um olhar distante, refletia sobre o que acabará de pensar. Então, devo tirar a castidade do homem que guarda por causa do seu amor? A pergunta pairava em sua mente, mas ela sabia que a resposta estava além de suas palavras. Um pensamento desconfortável a assombrava, enquanto ela continuava observando o padre, que parecia preso às suas próprias lembranças. De repente, a cena muda, e Eter é vista com um pano na cabeça, parecendo uma ladra disfarçada. Ela ouve a voz de Porém, que fala apressado, com urgência. Você está pronta? Rápido, rápido! Mas Eter ainda estava absorta em seus pensamentos, questionando tudo o que havia acontecido até ali. Ashur e eu também queremos acabar com tudo isso, mas como o mundo pode seguir o seu curso? A dúvida ecoava em sua mente, fazendo-a hesitar. Ela, então, pega o elefante na mão, como se procurasse algo em que confiar, e diz, com firmeza. Elefante, eu confio apenas em você. Lembre-se disso. Toda a minha coragem vem de você. Porém assentiu com a cabeça, mas, ao ver a intensidade no rosto de Eter, ela não pôde evitar um comentário. Eter, agora irritada, responde com uma voz que transbordava frustração. Droga, não responda tão casualmente assim. Qual é o nosso plano? Fale de novo. Ela estava pronta para agir, mas as perguntas ainda pairavam em sua mente, deixando-a dividida entre os impulsos e as consequências de suas ações. Com os olhos fechados, Porém respondeu a Eter, sua voz baixa e cheia de uma confiança audível. Ovelhinha hesitante. Meu plano é me divertir enquanto você ataca Ashur dormindo. Eter, encarando Porém com uma expressão desconcertada, questionou. E se eu me esquecer de todas as coisas importantes? Porém riu, quase sem se importar. Ah, de qualquer maneira, se eu ficar presa na masmorra, a culpa será toda sua. Eter resmungou, mas logo ouviu a resposta de Porém, que parecia quase irônica. Não se preocupe. Ele disse que, se eu não tiver um poder sagrado específico, não poderei entrar, mas tudo ficará bem porque o elefante está aqui. Eter pensava, focada. Eu confio em você, murmurou para si mesma, ainda com uma sensação de incerteza, mas determinada a seguir com o plano. Porém, interrompendo seus pensamentos, falou novamente. Você está pronta, certo? Vou abrir a porta agora. Eter hesitou por um momento e perguntou. Ele já está dormindo? Porém sorriu, mas a resposta foi dada com uma confiança que quase soou como uma promessa. Claro. Eu o fiz dormir tão profundamente que ele não acordará por nada. Eter, respirando fundo, se aproximou da porta do aposento do padre. Quando entrou, viu Ashur deitado na cama, em um sono tão profundo que parecia impossível que alguém o perturbasse. Seu coração bateu mais rápido, o que a fez se perguntar se estava realmente preparada para o que estava prestes a acontecer. Ela se aproximou dele, e seus pensamentos ficaram claros, quase um sussurro para sua própria consciência. Sinto muito mesmo, mas eu preciso fazer isso. Depois de hoje, nós não nos encontraremos mais. Com um leve tremor nas mãos, Eter começou a se despir, seus pensamentos confusos e seu corpo hesitante. Ela subiu na cama, aproximando-se ainda mais de Ashur. Fechando os olhos por um momento, ela murmurou para si mesma, tentando se convencer de que tudo seria como ela planejou. Deixe seus olhos fechados e continue dormindo. A tensão no ambiente era palpável, e com uma última pausa, ela tocou a pele do padre, seus dedos hesitando por um segundo, mas então, com uma mistura de nervosismo e necessidade, Eter fez o movimento que, até aquele momento, parecia impossível. Ao olhar para o corpo do padre, Eter corou diante da cena que se apresentava. Ao seu lado, Porém exclamou com um olhar travesso. Nossa, esse é o mais bonito que eu já vi. Constrangida, Eter repreendeu-o, pedindo. Agora não é hora para me observar assim. Por favor, preocupe-se com a minha vida, e não com isso. Porém, com um meio sorriso, comentou. Oh, olhando para isso, até fico com pena de você. Eter, hesitante, questionou-se. Como é que essa coisa vai entrar? Vamos lá, eu consigo. Para isso acontecer, preciso animá-lo, certo?
É melhor do que eu pensava, mas não é a primeira vez. Por que não responde? Será que gosta? Poring então opinou, franzindo a testa. Acho que só mexer nele não vai adiantar. Precisamos de estímulo psicológico. Sim, mas o quê? Perguntou Ether, confusa. Com os olhos fechados, Poring sugeriu. Lembre-se do incidente no armazém, algo mais quente. As palavras chegaram aos ouvidos de Ashur, que continuava inerte. Ether se aproximou e murmurou. Tipo, algo mais quente? Eu nunca fiz isso antes. Ela então se apresentou em voz baixa. Senhor Padre, eu sou a Ether. Sua voz foi ganhando confiança enquanto sussurrava, provocando. Ashur, você gosta de ser atacado assim? Oh, isso está ficando interessante. Está indo rápido, vamos, faça de novo. Quem é o dono disso? Ah, Ashur, e isso é tão bom. De repente, perceberam que ele havia perdido o ânimo. Poring, com ironia, comentou. Você acha que isso aqui é restaurante de esquina? O que é que está tão bom assim? Depois, sugeriu. Pense. Chame-o pelo nome. Parece que isso funciona. Tá, respondeu Ether, antes de se inclinar mais uma vez ao ouvido de Ashur. Com um tom sedutor, ela sussurrou seu nome. Ashur. Ashur. Enquanto repetia, pensou consigo mesma que ele realmente estava reagindo. Então, com a voz mais suave, disse. Ashur, eu realmente sinto muito. E, enfim, seguiram para os finalmentes. Acordando no meio da travessura de Ether, Ashur incrédulo por ter sua castidade violada, desiste e se entrega ao momento e ao pecado. Após a troca de calor dos corpos, Ashur deixa Ether na cama e sai para tomar um banho, porém, quando volta, percebe-se que foi apenas usado e descartado. Então com o rosto triste ele senta na cama em reflexão, pois nem tiveram um gesto de carinho ou ao menos um beijo de boa noite. Já de volta em casa, Ether se vangloriava com alegria, despedindo-se em voz alta. Adeus, maldito elefante, sorrindo como se tivesse vencido uma grande batalha. No entanto, sua expressão logo se tornou distante. Apesar da euforia, ela não conseguia tirar da cabeça o fato de ter sido descoberta. Refletia em silêncio, deitada na cama, pensativa, não sabia ao certo como lidar com Ashur ou com a possibilidade de reencontrá-la. Ainda assim, suspirou aliviada ao pensar, finalmente, posso voltar à minha vida normal. E com isso, tentou se alegrar. No dia seguinte, no entanto, já no trabalho, sua mente continuava tomada por pensamentos confusos. Estava distraída, até que um homem se aproximou e comentou. Ether, parece que suas mãos estão livres demais ultimamente, você não consegue mais se concentrar. Só faltam 2 dias para a data prometida. Sim, respondeu ela, quase automaticamente. Mas, por dentro, Ether estava inquieta. Perguntava-se o que aconteceria quando se encontrassem novamente. Aquilo a assombrava há dias. Desde aquela noite, já se passavam cerca de 10 dias sem que tivessem se visto. Pensou, com certa angústia, será que não deveríamos ter nos encontrado antes? Aquele maldito elefante fez parecer que era obra do destino. Seu coração se apertava com a lembrança de Ashur. Estaria bem? Estaria pensando nela? O prazo final estava se aproximando rapidamente, restavam apenas 2 dias. E isso a fazia perceber que não havia muito tempo para voltar ao passado. Sentia-se perdida em seus pensamentos, confusa, dividida. Suspirando fundo, concluiu consigo mesma. Talvez isso seja mesmo um adeus. É Ether, quero que vá à reunião de orações para comemorarmos os novos uniformes. Acho que você deveria subir ao palco também, disse o homem com tom decidido. Ether, surpresa, questionou. Por que eu? Porque você tem mais experiência entre as costureiras. E, além disso, não podemos contratar outra no momento, respondeu ele, com simplicidade. Ether suspirou internamente. Em seus pensamentos, murmurava que estava cansada e com preguiça.
Mas, ao considerar que aquela poderia ser sua última chance de ver Ashur de perto, cedeu. Olhou para o homem e respondeu: tudo bem. Eu farei isso. Pouco depois, um dos organizadores anunciou em voz alta: os sacerdotes estão entrando. Por que há tantos repórteres hoje? Murmurou alguém na plateia. Deve ser por causa das novas vestimentas, respondeu outra pessoa. A partir de hoje, os trajes dos sacerdotes serão oficialmente trocados. Enquanto alguém testava o microfone no altar, outro comentou, em tom animado: na verdade, eles querem fotografar o padre Ashur. Nesse momento, o padre e Ashur entraram na capela. O olhar de Ashur cruzou com o de Heather, que estava sentada logo atrás dele, embora ele logo voltasse os olhos para frente, como se nada tivesse acontecido. Heather, observando-o atentamente, pensou: não é à toa que está tão pálido. Será que ainda está em choque por ter perdido sua castidade? Me sinto tão mal. Uma voz ecoou pela capela, anunciando: a oração de encerramento será feita pelo padre e por Ashur. Ashur iniciou a oração em voz firme. Em nome dos 5 deuses sagrados, mesmo que tenhamos andado por caminhos errados. Heather, no entanto, ainda estava perdida em pensamentos. Achava a voz de Ashur bonita e, ao erguer os olhos um pouco mais, observou melhor Ashur no altar. Logo foi interrompida por um fio que saia de suas roupas. Ei, qual costureira fez essa roupa? Ele será fotografado. Vamos ajeitar isso. Dá para cortar e consertar depois. Heather havia notado um fio solto na parte de trás da manta do padre. Decidida a corrigir discretamente, aproximou-se para cortar o fio. Infelizmente, no exato momento em que tocou o tecido, a roupa do padre se rompeu por completo, revelando o peitoral de Ashur em plena cerimônia. O salão inteiro ficou em silêncio por um segundo, incrédulo com o que acabará de acontecer. Em seguida, um dos repórteres, posicionado atrás com a câmera nas mãos, gritou: o que você está fazendo? Tire uma foto dele, rápido! E em coro, outros se juntaram, gritando: sim, sim, sim! Heather, totalmente perplexa, soltou um grito confuso. O quê? Como isso aconteceu? Shur virou-se devagar, com um olhar carregado de desgosto, e murmurou com firmeza: você, de novo. Com certeza foi você, Heather. Voltamos a momentos antes do incidente. No salão de refeições o padre observava Ashur com atenção e comentou: padre, você parece ter muitas preocupações ultimamente. Ashur, mantendo o olhar firme e direto no colega, ouviu-o continuar: talvez tenha a ver com a costureira, naquela ocasião? Ashur suspirou profundamente, levando a mão à cabeça, e respondeu com um certo peso na voz: é isso, é um pouco difícil de dizer. Por favor, apenas me diga. Estou preocupado, insistiu o padre. Ashur hesitou por um instante, então confessou: eu não fui capaz de manter meu voto de castidade. O outro padre ficou boquiaberto com a revelação. Incrédulo, deixou a comida cair e arregalou os olhos, pasmo com a declaração inesperada. Ashur, com o rosto contido pela vergonha, ainda prosseguiu: padre Bert, eu sou sujo. Com o coração apertado, começou a contar toda a história, detalhando o que havia acontecido com a costureira. No fim do relato, padre Bert se levantou com seriedade e disse: isso é grave. Precisamos informar imediatamente os cavaleiros do templo. Ashur, no entanto, reagiu rápido, balançando a cabeça. Não é possível. Quer dizer, eu não tenho intenção de denunciá-la. Não? O outro perguntou, surpreso. Só quero saber por que ela fez isso, explicou Ashur, parecendo mais confuso do que indignado. É claro que o padre é bonito, murmurou, tentando racionalizar a situação. Mas será que ela só queria o meu corpo, sem nenhum sentimento? Diante daquela pergunta, o outro padre ficou ainda mais desconcertado. Olhava para Ashur, que agora estava corado, claramente constrangido, quase envergonhado por seus próprios sentimentos. Uau, pensou o padre, observando a expressão de Ashur.
Ele está completamente fisgado. O padre caminhava ao lado de Ashur, tentando encontrar um motivo razoável para justificar seus próprios pensamentos inquietos. Após alguns passos em silêncio, murmurou, como se refletisse em voz alta. Acho que ela está fazendo isso só para provocar o padre. Ashur voltou o olhar, confuso, e o outro padre continuou, meio hesitante. Eu? Quero dizer, depois de atrair sua atenção com aquele ar misterioso e se envolver com você em um flash de sedução barato, ela vai simplesmente descartar tudo e matar qualquer sentimento que você tenha. É o que penso. Ashur franziu a testa. Aquelas palavras o incomodaram mais do que gostaria de admitir. O outro padre notou sua expressão e seguiu, como se quisesse justificar sua teoria. Por quê? Veja, essa costureira, será que ela não é esse tipo de pessoa? Ou talvez você ache que não é mais bom o suficiente? Ashur se calou por um momento, refletindo sobre aquela dúvida. Você não acha? Insistiu o outro padre, buscando alguma confirmação. Ashur respirou fundo, tentando se convencer. Você está certo. É isso mesmo, talvez seja isso. Dessa forma, ela pode, aos poucos, conquistar o padre, e treiná-lo perfeitamente, concluiu o outro padre, agora mais confiante em sua análise. Treiná-lo? Repetiu Ashur, franzindo o senho. Sim. Talvez ela esteja apenas esperando que você tome a iniciativa, respondeu o outro. Ashur entrou em silêncio novamente, ponderando. Treinamento, o que exatamente seria isso? Pensou consigo mesmo. No fim, balançou a cabeça e comentou, em voz baixa. Provavelmente não seria o primeiro a falar com ela. O outro padre, parecendo aliviado com a confissão, soltou um leve sorriso e declarou. Ainda bem. Nunca, absolutamente nunca. Você passou o dia inteiro encarando a costureira com os olhos ardentes. Eu fiquei ali sentado por 2 horas. E sabe? Ela não me olhou uma única vez com aquele olhar apaixonado. Nem virou a cabeça. Fez uma pausa e apontou com a cabeça. Olha só, ela até fica na ponta dos pés. Parece arriscado demais. Em que parte isso é perigoso? Questionou Ashur, intrigado. Acho que ela está tentando me seduzir, respondeu, meio desconcertado. Ela deve estar impaciente, já faz 4 dias que não a visitei. Ashur tentou racionalizar. Pode ser só um hábito dela. Mas logo voltou atrás. Não, é diferente. Há uma diferença clara entre fazer algo por costume e fazer de propósito. Fez então uma pergunta inesperada. Você consegue ver os ossos de pêssego? O outro padre piscou, sem entender. Depois murmurou, como se falasse consigo mesmo. Padre, eu não tinha notado isso, mas você parece um pouco pervertido. Com um suspiro, pensou, irritado, isso está realmente me incomodando. Ashur, ainda envolto em seus pensamentos, perguntou. Qual parte te incomoda dessa vez? O outro padre hesitou, então respondeu num tom resignado. É fofo. O padre observava Ashur atentamente, refletindo em silêncio. Se ele continuar assim, os outros vão acabar achando que está apaixonado por ela. Pensava consigo mesmo, preocupado. Estou honestamente preocupado. De volta ao presente, a cena se desenrolava diante de todos no salão. A roupa do padre havia sido completamente rasgada em público, deixando o ambiente em absoluto choque. Ashur permanecia paralisado, perplexo. Em vez de reagir verbalmente, levou as mãos ao corpo e, confuso, se perguntava mentalmente o que estava acontecendo. Eter, desesperada, balbuciou ao vê-lo naquela situação. Como você pode? Seu rosto demonstrava culpa e pânico. De repente, porém apareceu montado sobre os ombros do padre, brilhando como se nada tivesse acontecido. Olhou diretamente para Eter e sorriu com entusiasmo. Ó, Eter! Há quanto tempo? Eter arregalou os olhos, completamente sem reação. Porém, por que esse cara de novo? Pensava, desesperada.
Ela estava visivelmente envergonhada, com os olhos marejados, sentindo todos os olhares sobre si. Ashur a encarava em silêncio. Por que você parece mais machucada do que eu? Perguntava-se, confuso. Se eu não tivesse descoberto o que estava acontecendo conversando com o Bert, teria sido enganado de novo por essa sua expressão inocente. Ele ainda lutava internamente com a ideia. Não, não pode ser. Eter, já em desespero, levou as mãos à cabeça. Por que isso tinha que acontecer justo agora? Gemeu em pensamento. Porém, com seu tom irreverente, comentou em voz alta. Ela recorreu a outro truque de baixo nível, hein? Ashur ainda tentava entender tudo. Eter, porém, não hesitou. Lançou-se à frente do padre numa tentativa desesperada de proteger sua dignidade, estendendo os braços e gritando. Não olhem! E se jogou sobre ele para cobri-lo. O padre a encarou com o olhar firme, penetrante. Ela, ainda preocupada, pediu. Tragam algo para cobri-lo. Ele está bem? Rapidamente, algumas pessoas correram para buscar um grande lenço, que logo foi usado para cobrir Ashur. Enquanto era envolvido pelo tecido, ele pensava, encostado de lado. Eu só quero saber por que ela rasgou minhas roupas de propósito. A dura vida de um padre famoso. Roupas novas rasgam facilmente. Na manhã seguinte, os jornais não perdoaram. A manchete estampava com letras garrafais. A vergonha do padre, escândalo na cerimônia. Porém, com um sorriso travesso, disse, senti saudade. Eter, irritada, exclamou, você está brincando comigo. Porém, curioso, respondeu, por que está brava? Eu dormi com o padre Ashur, como você queria. Então, por que você apareceu de novo? Eter olhou para Porém, furiosa, mas ele apenas sorriu de maneira travessa. Ele então pensou, você sabe o quanto essa situação está embaraçosa para mim e para aquele padre agora? Eter, com os olhos arregalados, continuou, você não entende o que isso significa, porém. As coisas ficaram bem complicadas. Com um sorriso irônico, Porém respondeu, quando assinar um contrato, você deveria ter lido as páginas de trás com mais cuidado. Eter, confusa, retrucou, do que você está falando agora? Eu nunca falei nada sobre isso. Ela estava prestes a perder a paciência, mas Porém continuou com um olhar sugerente, provocando, uma vez a cada 15 dias. Eter ficou estupefata. Você está louco? Isso é demais, exclamou, indignada. Porém riu de forma debochada e continuou, bem, depois de uma vez, nada aconteceu com Ashur. Vamos nos dar bem no futuro, Eter. Ela sabia o que precisava fazer, mas não conseguia evitar o desconforto crescente. Por mais que tivesse se entregado à situação, uma sensação de culpa ainda a consumia. Eu confesso que devo fazer, padre, pensava Eter, enquanto se preparava para o que estava por vir. Ela sabia que teria que ir até o quarto do padre novamente naquela noite. No confessionário, o padre Ashur, que estava ouvindo sua confissão, exclamou surpreso, você vem novamente hoje à noite? Ela, em silêncio, pensava nas palavras do padre. Sim, vou até o quarto do padre novamente esta noite. Talvez Deus me perdoe por isso. Eter sentia uma estranha mistura de arrependimento e necessidade, como se tivesse se perdido em um ciclo que não conseguia controlar. Enquanto isso, no quarto do padre, Ashur tentava repousar, mas seus pensamentos o inquietavam. Por que estou agindo assim? Ele não conseguia entender o que o fazia esperar por ela novamente, embora soubesse que estava se entregando a algo que provavelmente o levaria à ruína.